Bem, ministro, nós estamos aqui ao lado do ministro Caetano, que quem não conhece vai conhecer agora. Tudo bem, ministro? Tudo bem, Antônio Leite. Boa tarde aos amigos telespectadores e é um prazer estar aqui nesta programação que eu creio que é líder de audiência. Ministro, na Bíblia traz Judas, que é citado como um dos 12 apóstolos de Jesus. E Jesus, na Bíblia, sabia, por várias vezes citados, de que ali haveria um traidor. E mais para diante, ele diz, o Judas era tão malandro, que o Judas pergunta, serei eu, mestre? E ele diz, tu o dizes. Não havia jeito de Jesus se safar da cruz. O motivo de Jesus ser pregado na cruz e desaparecer, dizer, olha, você está fora do apostolado aqui, não são 12, são 11. Mas Jesus assim não fez. Ficou até a última hora com aquele que o traiu, Judas. Por quê? Antônio Leite, Jesus, ele sempre atuou tentando salvar as pessoas. O objetivo de Jesus era salvar. E como Judas era aquele que estava sempre ao lado dele, e Jesus sabia que Judas era um pecador. Judas era aquele que carregava, como se diz, a sacola do dinheiro. Ele era um dos secretários, um dos tesoureiros de Jesus. Então, Jesus não o expulsou fora do apostolado, tirou fora do apostolado, porque Jesus queria salvá-lo. A intenção de Cristo não é jogá-lo fora da palavra e nem deixá-lo à condenação. Mas a pessoa, ela pode escolher o caminho que ela deve seguir. Jesus permitiu que Judas Iscariote permanecesse com ele até o fim, porque ele ainda tinha uma esperança em salvar Judas, porque antes de Jesus ser entregue na cruz do Calvário, ele ainda ministrou uma santa ceia. Ele pegou o pão e disse, esse é o meu corpo, que é partido por vós, comei-vos. E esse é o meu sangue, bebei-vos. E naquela santa ceia que Jesus estava ministrando, ele tinha uma esperança que Judas ainda se converteria, se arrependeria dos seus pecados. Por isso que Jesus, essa foi uma das razões que Jesus permitiu que Judas permanecesse ali ao lado dele, porque ele tinha uma esperança que Judas poderia ainda até mesmo se converter. Portanto, a última santa ceia que Jesus ministrou foi no intuito de salvar Judas. Bem, ministro, o ministro Caetano é da Igreja Império de Cristo, lá de São José dos Campos. Uma igreja pequena, mas com muitos devotos e com muitos milagres. Agora, milagres. Jesus curava e não tinha igreja, não tinha um templo. Pelo menos na Bíblia não consta que ele tivesse uma igreja no endereço tal. Ele curava, vamos dizer, a domicílio, pelo que está na Bíblia. Ele passava e ia curando coxos, ia curando cegos, pessoas que nasceram. Teve um que era cego de nascença e pedia esmolas. E ao saber que Jesus estava passando por ali, ele apenas esbarrou na roupa de Jesus e pediu para ver. E tornou a ver. Milagres. A Bíblia traz que Jesus curava e depois colocou, depois que Jesus partiu, ele ressuscitou, os discípulos, que eram 11, saíram pregando e curando pelo mundo todo. Bem, e daí surgiram, hoje, vamos dizer, no nosso século, nós temos muitas pessoas que têm fé, entram numa igreja e são curados. Oram a Deus e são curados. Ministro, o senhor na sua igreja tem realizado o poder de Deus? Continua, e quando começou isso? Antônio, eu já prego o evangelho há mais de 20 anos. E por todos os lugares que eu passei, eu tive essa experiência de ver Deus operando. Uma das coisas que
me fez pregar o Evangelho foi quando eu li na Bíblia Sagrada que os sinais e maravilhas seguirão aqueles que creem. Então eu acreditei que ao sair pregando o Evangelho, eu poderia ser como um daqueles discípulos de Jesus, porque até então eu imaginava que isso só aconteceria com Jesus ou com os apóstolos, os discípulos que ele preparou. Mas os milagres, eles aconteceram no passado e continuam acontecendo, porque Jesus, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E quando se aprendem a palavra do Senhor Deus, a pessoa descobre uma coisa que ela não sabia, que é os direitos dela biblicamente. Porque tem muitas pessoas que acham que o sofrimento é normal, acontece com Pedro, acontece com a Maria, com João, e por que não acontecer com ele também? Mas quando nós aprendemos os nossos direitos na palavra de Deus, nós vamos descobrir que nós podemos agir sobre a palavra de Deus e acreditar em Deus, porque assim também pode acontecer com aqueles que nós estamos orando para eles, e também pode acontecer conosco. Nós temos um direito na palavra de Deus. Os milagres, eles acontecem porque o Senhor Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Ele vela para cumprir com a sua palavra. Então, no que ele prometeu, as pessoas creem e aí acontece. Então, nessa jornada pregando o Evangelho de Cristo, eu já tive o prazer de ver paralíticos de muitos anos de cadeira de rodas se levantarem, pessoas cegas enxergarem, mudos falarem, e graças a Deus, nessa missão que Deus me deu, eu tenho orado forte, segundo a palavra de Deus, tenho feito as libertações de pessoas possessas de demônios, pessoas possessas de grandes maldições, e eu tenho visto Deus operar maravilhas, essas pessoas são libertas, e já vi muitas pessoas com câncer serem curadas. Então os milagres, eles acontecem. Ministro, nós vamos para um pequeno intervalo e em seguida nós vamos continuar conversando, mesmo porque o ministro foi convidado para ir a Tremembé. É nesse sábado, ministro? É nesse sábado, dia 12. Em Tremembé. Daqui a pouco ele vai dar um endereço, porque Exato. ele vai numa outra igreja evangélica. Aliás, ele tem sido convidado a ir a muitas igrejas, pela fé, pelas curas, por tudo que a igreja que ele administra, que ele toca, que ele representa a Deus ali, a Império de Cristo em São José, na Rua Vilaça, tem ocorrido. Então nós vamos para um intervalo e depois voltamos.